Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu e meu amigo Pedrinho, descemos da ISS, estamos aqui no bar do Clube Nacional, como sempre, que nos abriga. E hoje é primeiro dia da primavera. Isso. Meu amigo Pedrinho está em Flores hoje. É aniversário do Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Muito obrigado. Bom, vamos ao que interessa. Hoje é muitas coisas para comemorar, né? Então, aniversário do Pedrinho, por acaso é aniversário do Stephen King, quer dizer, está bem acompanhado de aniversário. E também, nessa terça-feira, o nosso mito discursou através da internet, né? Porque com distanciamento, um tremendo distanciamento, né? Discursou para abertura, como sempre, o presidente do Brasil faz a abertura dos trabalhos da ONU, logo seguido do Donald Trump, e vamos comentar sobre isso, porque foi legal, foi muito legal. Eu vou dar o primeiro chute, Pedrinho, tá ótimo, botar a bola e chutar. Pum, tá bom, primeiro chute. O homem deixou claro o seguinte, jogou o BO para quem tem que ficar com o BO, no colo dos governadores, para início de conversa. Assim, ele começou lamentando as mortes no mundo inteiro e depois disse assim, no Brasil eu falei desde o início que a gente devia cuidar não só da prevenção do vírus e tudo isso, mas também dos efeitos colaterais bárbaros que é o desemprego, o problema econômico, a fome, etc. Mas eu não pude fazer nada, ele não disse isso, ele disse assim, eu falei desde o início e eu quero me ater às palavras dele para que não comentem errado. Mas o judiciário resolveu que os 27 governadores dos 27 estados, cabia a eles tomar as providências, cada um em seu estado, e cabia ao executivo fornecer os meios econômicos para isso. Ou seja, não me venham com essa de morreram 130 mil por causa do Bolsonaro. Pedrinho. Bom, isso eu tenho sustentado com meus amigos queridos, que é uma canalha tão grande que nós não podemos perder tempo, né? Nem falar o nome deles, que você está dando ibope para eles. Não vamos o nome a gente não vai falar. Exatamente. Mas jogar o BO no colo, sim. Isso sim. Mas então o que nós estamos vendo? Hoje, por acaso, eu vi um depoimento de um jornalista argentino que mora em São Paulo, dizendo que a Argentina superou a média de mortes diárias pelo Covid, superou o Brasil, mesmo tendo uma população 5 vezes menor. Quer dizer, então isso aqui é uma barbaridade. Agora, lá que eles estão pior, porque lá, por ingenuidade do povo ou por burrice, eles elegeram os próprios bandidos que tinham saqueado o governo. Né? Exatamente. Por quê? Porque o Macri não tomou as providências? Mas a comparação era de água com vinho. Então agora eles estão pagando o preço por ter votado mal. E na verdade, Pedrinho, na verdade não é bem a palavra, mas o que aconteceu é o seguinte, o Macri até tentou tomar as providências. Agora, como aqui no Brasil, lá tem Congresso, tem Senado, etc. E os caras, seguraram a rédea da mesma maneira que os canalhas aqui estão fazendo. Estão tentando. Eles continuam, por falar nisso, é importante dizer isso, eles continuam tentando. Logo após o pronunciamento do Bolsonaro, e depois eu quero falar do pronunciamento do Trump, porque o do Trump foi melhor ainda. Eu vi um pedaço do pronunciamento do Putin. Você entendeu alguma coisa? Não, mas ele falou inglês, falou inglês. Parece que não, o do Putin eu não vi, mas eu vi do Erdogan, só que eu não entendi. Bom, não importa, o Erdogan também, esse não importa. Como diz o amigo meu, Merdogan. Esse aí, passo por cima. Bom, mas voltando às vacas frias, na Argentina fizeram uma coisa que a gente devia, que é difícil copiar isso aqui. É o seguinte, soltaram, lá tem um Supremo também, que deu um jeitinho de soltar o caixa preta lá, o contador da Kirchner. O homem da mala da Kirchner. Vai para a prisão domiciliar. Os argentinos foram para a rua, descobriram todas as propriedades que o cara tinha, cercaram todas elas. Eu vi, então eu não tô falando que me contaram. Eu vi.
Ou seja, isso apareceu, foi filmado, é claro que as redes de televisão aqui no Brasil não deram nada, tá? Mas foi filmado, foi me enviado, tá? E foi filmado com o celular, porque hoje em dia todo mundo virou repórter. Virou repórter. O Camburão, que trouxe ele para uma das casas dele, quando chegou foi cercado pela população e foi obrigado a voltar. Aparentemente essa cena se repetiu em algumas das residências do cara e o cara teve que voltar para a cadeia. Isso aqui, se a gente fizesse isso com os caras que o Supremo solta, seria uma beleza. Então, gente, despertai. Por favor, despertai. Não. Sim. Hoje está um dia especial. Primeiro dia de primavera. Fernando Henrique Cardoso se pronunciou. FHC se pronunciou. E repetiu a fala do rei da Espanha, se referindo ao Chaves. O rei da Espanha disse, por que não te callas? E ele repetiu que era hora do Bolsonaro, por que não se cala? Porque ele ficou injuriado com o discurso do Bolsonaro na ONU, que defendeu, como ninguém antes nesse país, a nossa soberania. Exatamente. Falou que a Amazônia é nossa, falou que os caras roubam nossa biodiversidade, nosso minério, falou que os caras não estão se importando com porra nenhuma de floresta e sim com subsolo, entre linhas, não disse exatamente isso. Disse com educação. Aliás, foi incrível. Ele não, em nenhum momento ele foi o Bolsonaro que eu adoro. A versão light. A versão light. Eu, por mim, mandava todo mundo ir tomar na toba, sabe? Então, é isso. E o Fernando Henrique se arvora. Esse eu acho que é o que menos a gente tem que falar o nome. Tá? Velho, gagá, traidor da pátria, ladrão. Então, mais? Isso aí. Tem outras qualidades. Tem outras coisas, outras qualidades. Isso aí, tá ótimo. Inclusive, ele pagou, consta que mais de 200 mil na época, era um bom dinheiro, para os caras votarem a reeleição, e agora ele diz que foi um erro a reeleição. Claro, agora pimenta nos outros, é uma beleza, né? Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte, as pessoas se afogam em copos d'água. A grandeza do Brasil é de tal ordem que daqui a pouco ninguém mais vai lembrar quem foram esses idiotas todos. Por falar nisso, Pedro, outra coisa que o nosso presidente falou, que eu sei que você não viu o discurso completo. Não vi um pedaço. Eu vi completo. Eu não aguento. Eu aguento porque, sabe... Masoquista. Não, eu aguento até... Eu assisti até a Globo pichando ele, para poder falar com vocês vim aqui e falar. Sabe aquele pessoal que tinha aquele relho que se autogolpeava? É mais ou menos por Não, mas eu não faço isso. Mas parece, sabe? Quando eu assisto aquela mulherzinha lá da Globo, meu Deus, que coisinha escrota. Bom, mas vamos lá. Então, ele falou... Olha aí, eu estou ficando gaga também. O que mais que ele falou? Não, ele falou do roubo. Pedrinho, ele falou tanta coisa, ele falou tudo certinho. Algumas foram contundentes. Por exemplo, ele falou que os incêndios são sempre no mesmo lugar, que são o pessoal... é o pessoal que planta lá, que é ruralista, etc., que queima para poder replantar. E que os incêndios são sempre no mesmo lugar. Aliás, eu vi ontem uma imagem de satélite, o centro da África está em chamas. E quem está pondo chamas são os chineses que vão plantar lá com as nossas sementes desenvolvidas no Brasil. Roubadas da Embrapa. Roubadas da Embrapa. Então, isso, que fique claro isso. Porque agora eu vou chegar no ponto que eu queria, que eu tinha esquecido. Bom, ele disse que o nosso agronegócio alimenta 1/3 da humanidade. Tá bom para vocês? Parabéns, presidente. Parabéns, senhores do campo. Alimentamos 1/3 da humanidade. E se vocês não se comportarem, não tem janta. Vão dormir sem sobremesa. Sem sobremesa e sem o prato principal também. O prato principal, principalmente. Um amigo meu fala o seguinte... Se 1,3 bilhão de chineses comerem só um potinho de arroz por dia, eles têm que conseguir 1,3 bilhão milhões potinhos de arroz. Exatamente. Então,
o pessoal Que não acha... é fácil, né? Não, superpotência é o Brasil, que tem comida, água potável e minério. Só isso. Né? Não, tem outra coisa. Ali em Roraima, onde estão entrando os venezuelanos, entraram 400 mil venezuelanos. O presidente falou nisso hoje na ONU. Fugindo da ditadura bolivariana. Deu nome aos bois. Olha, levou 10 anos para que a ONU, há 2 ou 3 dias atrás, resolvesse assumir que a Venezuela é uma ditadura. Só 10 anos. Só 10 anos. Claro. A OMS também levou todo esse tempo para descobrir que a hidrocloroquina era legal. É a única saída. Então, e eficaz, sabe, e vem a Globo. Não é só a Globo. Pelo amor de Deus. Eles foram entrevistar. É aquela história, Pedrinho, repete aí, como é que é? É só ver os inimigos do Bolsonaro... Para você gostar dele cada vez mais. Cada vez mais. Como é o nome daquele aquele escroto? Não vamos dar nome. Não vamos dar nome. É o do DPVAT, você sabe que é. Aquela coisinha nojenta, sabe? Esquisitinha, aquela coisinha nojenta lá do DPVAT. Em homenagem dele, vamos mudar o nome do vírus, vai ser o Coviad. O Coviad, vamos mudar em homenagem a ele. Exatamente. Então, essa coisinha ficou falando mal do Bolsonaro. O governador do Maranhão, me poupem, pelo amor de Deus, o Maranhão. Eu fundi o Maranhão com o Ceará, ia virar o Piorará. Piorará. O Piorão. Piorão. Piorará era Piauí com o Ceará. Tá certo. E, bom, aí complementando Bom, tem um governador que, até onde eu saiba, pelo menos até onde eu vi, eu estou gravando aqui, são 3 da tarde da terça-feira, o Bolsonaro discursou de manhã, não sei se deu tempo ou vão acontecer ainda coisas. Mas, por exemplo, um determinado governador que usa calça justinha não se pronunciou. Agora, o outro que já está enterrado, lá do Rio de Janeiro, que já está, a terra já está chegando na cabeça, esse... gravou um vídeo, fez show. O governador do Piauí também, todos uns estados assim de muita importância. O do Espírito Santo também foi contra. Depois teve uns médicos que a Globo desencavou. Tem um doido, um esquisito, um cara que parece o Costinha. Vocês lembram do Costinha? Esse cara falando parece o Costinha, parece que é um infectologista doido, defendendo o Mandetta. Olha, alguém que hoje, dia 22 de setembro de 2020, defende o Mandetta, tem que ser, chama os homens de branco, põe camisa de força e leva. É isso aí. Leva. Tá certo. Pedrinho, daí, depois que o Bolsonaro disse tudo isso, e falou do derramamento de óleo venezuelano que sujou nossas praias, daí vem a cereja do bolo. E talvez lembre outras coisas, aí eu volto ao assunto. Mas daí vem a cereja do bolo. Aí vem o presidente Trump falar. Silêncio para criar o impacto. O bicho chegou com o dedo apontado e enfiou no olho da China. Aí ele disse que os caras poluem a atmosfera 2 vezes mais que os Estados Unidos. 2 vezes. Que os caras são os maiores criadores de lixo, que jogam lixo no mar, inclusive mercúrio. Que é ótimo. Agora, isso tudo... e roubo de tecnologia... Bom, desceu o cacete. Você viu o Trump, não? Não, o Trump você não viu. Bom, aí, na descida do cacete, de vez em quando, a Câmara da ONU... Eu não sei, porque a ONU é toda da esquerda. Da mão esquerda, né? Mas devia ter um câmera lá que devia ser a favor do Trump, porque ele de repente mostrava a cara do representante da China. A cara do representante da China, amigos, valeu o discurso do Trump. O cara, ele só anotava num caderninho, de cima para baixo, como eles falam. Em chinês, em chinês, assim, de cima para baixo, ele anotava. Tá bom. Bom, foi uma beleza. Aí eu fiquei pensando numa pergunta que fizeram ontem numa reunião que eu participo. Se
as pessoas pensavam numa possibilidade de guerra entre China e Estados Unidos. Bom, a resposta é clara, claro que não, porque se houver uma guerra entre China e Estados Unidos, acaba a China. É tão simples como isso. Talvez alguns de nós também, de nós também, pegando claro. um estilhaço. Sim, mas a China acaba. Quer dizer, claro. Você confrontar o poderio americano com o eventual, entre aspas, poderio chinês, não dá nem para saída. Então, eles têm gente pra cacete. Então. Mas chegou aquela história do Samuel Colt, né? Que Deus fez os homens diferentes. Samuel Colt igualou. Exatamente. Os chineses têm 1 bilhão e 400 milhões, etc. Tal. Mas os americanos têm uma bomba atômica, então... Várias. Mas os chineses também têm, mas os americanos têm mais. Muito mais, exatamente. E tem o principal, por exemplo, que é uma coisa que a Coreia do Norte não tem ainda. Ou seja, a Coreia do Norte tem bomba atômica, mas não tem um motoboy para levar. O iFood. O iFood. Como aquele meu amigo traduz. O iBomb. Falta o iBomb. Exatamente. Agora, os americanos, eles apertam um botão lá no meio dos Estados Unidos, em Phoenix, no Colorado, aperta um botão e 20 minutos depois ou 15 minutos depois a China some do mapa. Então, é assim. Agora, se a China apertar um botão, eu tenho a impressão que o foguete sobe até uma certa altura e daí... Outros foguetes americanos... A gente tem que agradecer ao Reagan aí. Porque aí, aquela história do escudo espacial. Os foguetes, eles têm que subir para o espaço para cair no outro lado. Aí, são bombardeados lá. Bom, acabou o nosso tempo, sabe? Desopilei o fígado, acho que o Pedrinho também. Exatamente. Eu ia avisar, mas já que não avisei, o telefone não tocou, pensei, o telefone vai tocar muitas vezes e o Pedrinho, como é um homem educado, não desligou o telefone. Porque as pessoas vão ligar para ele. Então, gente, muito obrigado por seguirem a gente. Olha, acreditem, as coisas nunca estiveram melhores. Sabe? Verdade. Nos últimos 50 anos nunca tiveram melhores. Nunca tiveram. Temos um líder na presidência da República, um cara que ama a pátria, um cara que não está vendendo o que é nosso, um cara que está defendendo as nossas crenças. Ele falou, inclusive, isso botando o dedo no negócio da China, as minorias cristãs, os chineses estão matando o católico. Eu sou ateu, mas eu não quero que mate ninguém, nem muçulmano. Eu acho que tem muçulmano bom. Pode acreditar, deve ter. E o Papa Capim, de boca fechada. O Papa Capim, esse continua papando capim. Exatamente. Bom, vai fazer o quê? Então, amigos, um beijo para todos. Obrigado. O Pedrinho se adiantou. Compartilhem. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar isso, porque nós precisamos mostrar que tem gente defendendo os nossos costumes, nosso país. E nosso modo de viver. Exatamente. A propriedade, a família. O liberdade direito, a de liberdade de expressão, o direito de pensamento. Isso aí. Tá bom? Um beijo para todos. Muito obrigado. A gente adora vocês. Vocês se escrevem para a gente lê sempre. Às vezes não responde por falta de tempo, mas procuramos fazer o melhor. Até o programa 214.